Fala galera, tudo joinha? Meu nome é Sérgio Cassiola e hoje eu vou falar um pouco sobre diodos, esse componente da família dos semicondutores. Eu vou estar mostrando como ele é por dentro, vou falar um pouco sobre junção PN, polarização da junção PN, vou falar um pouco sobre os símbolos, vou mostrar o símbolo esquemático dele, vou mostrar algumas fotos de como eles são fisicamente. Depois vou mostrar algumas curvas de tensão em função, de corrente em função de tensão. É isso aí. Ok? Então, vamos lá. Venha comigo. Então vamos falar sobre como funciona um diodo internamente. O diodo, assim como o transistor, ou os semicondutores, a família dos semicondutores, funcionam com junções tipo PN. O que é uma junção PN? São cristais de silício ou de germânio que são dopados para virarem positivos ou negativos. Eles vão ter excesso de elétrons ou elétrons livres e prótons ou lacunas do lado P. E entre eles existe uma camada de depressão, uma camada isolante, que afasta essas duas camadas. Ok, isso é a estrutura física interna de um diodo. Vamos ver o que acontece quando eu polarizo um diodo. Primeiro eu vou começar com uma polarização reversa. O que é polarizar? É ligar aos polos, ou ligar nos polos. Então eu estou colocando uma bateria e vou ligar o meu polo negativo da minha bateria no anodo do meu diodo, no polo P, no polo positivo do meu diodo. Aqui é meu polo P e aqui meu N. O que vai acontecer quando eu fechar essa chave? O meu positivo da bateria está no N, no negativo. Tá? Quando eu fechar essa chave, vamos abrir aqui o outro exemplo. Quando eu fechar essa chave, o que acontece, né? Os opostos se atraem. Então, o meu negativo, o negativo da minha bateria, vai atrair todos os positivos do meu lado P. Eles virão todos aqui para o extremo esquerdo, para o lado P. Já o lado positivo da minha bateria vai atrair os negativos do lado N, que vão ficar lá para o lado oposto. Com esta atração, eu aumento a camada isolante, eu aumento a depressão. Ok? E isso só ocorre na polarização reversa. Ok, com uma isolação deste tamanho não há circulação de corrente. Esse diodo não conduz. Então ele é um isolante. Você o enxerga no teu circuito como um espaço aberto. Tá? Um circuito aberto. Ok, e a polarização direta? A polarização direta ela ocorre quando eu ligo o positivo da minha bateria, da minha fonte, ao anodo do meu diodo, ou seja, ao meu polo P. E o negativo da minha fonte ao catodo do diodo, ou ao lado N da minha junção PN. Então vamos ver o que acontece quando eu fecho essa chave. Quando eu fecho essa chave, a força que eu vou exercer é o contrário. Os sinais opostos se atraem. Sinais de igual valor se repelem. Então é o que acontece. O positivo da minha fonte vai repelir o positivo da minha junção P. Com isso ele vai empurrar para o centro todos os meus P's e o oposto ocorrerá do lado N. O negativo da minha fonte vai repelir o negativo da junção N, empurrando, comprimindo e diminuindo a camada isolante de depressão. Quanto maior for a tensão que eu exercer, que eu injetar nesse diodo, menor ficará essa depressão, até o momento em que ela sobe, desaparece, e o meu diodo começa a conduzir. Esse momento é quando eu tenho 0,7 volts, ou uma tensão maior que 0,7 volts na minha bateria. Isso para cristais, para diodos feitos de cristais de silício. Quando eu for usar diodos feitos de cristais de germânio, essa tensão é igual a 0,3 volts. Ou seja, para silício eu preciso de 0,7.
Para germânio eu preciso de 0,3 volts. Isso não é exato, é em torno de 0,3 e em torno de 0,7. Então vamos ver, à medida que eu vou aumentando essa tensão, eu vou tendo uma compressão desta área de depressão, até o momento em que ela se rompe, ela some. Ela é tão apertada, tão comprimida, que ela desaparece. Então, nesse momento que eu tenho 0,7 acima, uma tensão maior ou igual que 0,7 volts, os elétrons livres daqui encontram suas lacunas do lado P e a corrente flui. Ok? Entendido isso? Então, vamos para a próxima. Muito bem. Agora que já sabemos qual a constituição física, como é por dentro de um diodo, vamos ver qual o símbolo elétrico dele e qual a aparência física de um diodo. Ok? Então, o símbolo elétrico, o símbolo que você vai encontrar e utilizar para representar um diodo em um esquema elétrico, é este aqui. Este é o polo anodo e este é o terminal catodo. Tá? É o negativo e o positivo. O interessante deste símbolo é que ele vem com esta seta que nos indica o sentido convencional da corrente. Então, para todos os efeitos, você analisando por aqui, você já vê de cara como você tem que polarizar. Lado positivo, lado negativo e o sentido que vai correr a corrente. Os diodos, os mais conhecidos, os mais usados, são esses dois. Esse aqui é muito utilizado para retificação de sinal. Então você coloca um sinal senoidal, nele ele vai soltar um sinal contínuo. Este é um diodo de sinal, bastante usado para impedir ou permitir a passagem de corrente. Esses dois primeiros aqui são diodos de silício, cristais de silício. E este último aqui é o diodo de germânio. O diodo de germânio ele deixou de ser fabricado, mas ele ainda é encontrado em equipamentos eletrônicos antigos. Então você que faz manutenção pode acabar se deparando ainda com esse tipo de diodo. Fisicamente você identifica onde é o catodo através desse traço, que é o mesmo traço aqui do símbolo, tá vendo? É o lado do catodo, é o negativo do diodo. E o lado que não tem é o anodo, o lado positivo. O mesmo ocorre aqui, com a identificação desta faixa, e no germânio também temos aqui a identificação através de uma faixa. Ok? Então, vamos em frente. Bom, já falamos sobre a constituição física de um diodo, como ele realmente é por dentro. Mostramos o símbolo, a simbologia do esquemático. Mostrei também o aspecto físico de um diodo. Agora vamos falar um pouco sobre as curvas elétricas de um diodo. Antes disso, deixa eu comentar que existem 3 modelos, trabalha-se com 3 modelos de diodo. O ideal, o semi-ideal e o real. Eu vou falar apenas dos 2 mais usados, que seria o ideal e o real. O modelo ideal é aquele em que não se considera a resistência interna desse diodo. Ele é ideal. Ele nunca rompe, ele não aquece, ele funciona sempre. É um sistema ideal. Ok. E o real? O real nós temos que levar em consideração a sua resistência interna e a queda de tensão. Então os cálculos, as curvas no mundo real é um pouquinho diferente. É bom lembrar também que os diodos no modelo ideal, ele conduz a partir de 0 volt. Já no modelo real, ele conduz entre 0,6 e 0,7 volts para os diodos feitos de silício. E entre 0,2 e 0,3 volts para os diodos feitos de germânio. Ok? Vamos ver as curvas como são. Ok, para demonstrar as curvas, eu vou abrir esse programa e vamos lá então. Neste gráfico eu vou estar mostrando a polarização direta, então nós vamos trabalhar apenas o lado positivo neste quadrante e na polarização reversa neste outro quadrante do meu gráfico.
Tá? Aqui eu tenho só números negativos, aqui só números positivos. E é um gráfico de tensão em função de corrente. Ok? Então vamos ao primeiro gráfico. Ok. No meu lado esquerdo, aqui, eu estou demonstrando o gráfico referente a um modelo ideal. O real, ele está aqui do lado direito. É um pouco diferente, levamos em considerações outros parâmetros. Que é uma curva de diodo ideal versus o real para diodos feitos de silício, em uma polarização direta. Então vamos lá. No mundo ideal, o diodo conduz a partir de 0 volt. Em 0 volt ele conduz plenamente. Já no mundo real, no modelo real, à medida em que nós vamos aumentando a tensão, nós vamos verificando a corrente que vai variando. Então, quando eu tenho 0,1 volt, ele não está conduzindo. 0,2 volts não está conduzindo. 0,3 volts, veja, só lembrando, se fosse um diodo de germânio, nesta região, entre 2 e 3 volts, nós já veríamos um joelho. Ele estaria iniciando a condução. Mas, no modelo de silício, nós vamos começar a perceber a corrente, nós vamos perceber que ele começa a permitir passagem de corrente a partir aqui entre 0,4 e 0,5 volts. Aqui uma corrente bem discreta, que vai aumentando à medida em que eu vou aumentando a tensão em cima desse diodo. De tal forma que quando eu chego em 0,7, eu tenho o joelho pleno aqui, essa região que é chamada de V-gama, também é denominada como joelho da curva. Tá ali, parece o joelho. Então, a partir de 0,7 volts, entre 0,6 e 0,7, você tem uma condução plena e ele começa a conduzir corrente. Você percebe que ele não está conduzindo de uma maneira reta, como no modelo ideal. Por quê? Nós temos que considerar a resistência interna desse diodo. Então, quanto maior a resistência, maior a tensão que eu tenho que inserir, que eu tenho que aplicar nesse diodo para termos uma corrente maior. Ok? Esse é o modelo real. Deixa eu puxar um outro gráfico aqui. Ok. Numa polarização reversa, no modelo ideal, não importa se eu coloque 1, 2, 10, 900 volts polarizado reversamente, ele nunca vai deixar conduzir, ele nunca vai conduzir corrente. Simplesmente ele é ideal, ele bloqueia, não pode passar, não passa. Já no mundo real a coisa não funciona bem assim. Na polarização reversa de um diodo de silício, apesar que se fosse um de germânio também teríamos a mesma característica. Entre 0 e 600 volts ele segura, só que tudo tem um limite. Tem uma hora que ele não aguenta, ele cede e os elétrons começam a fluir, a corrente começa a fluir. E aí nós temos o joelho, por volta de 750, 780 volts, e por fim a avalanche, que é o momento em que a corrente sobe violentamente, gerando um calor excessivo para esse componente e sua respectiva queima. Ok? E se juntarmos os dois gráficos, tá? Teremos aqui uma vista completa desse gráfico. Temos aqui a polarização direta e a polarização reversa. Temos o gráfico, a corrente máxima aqui por volta de V-gama, que ocorre, V-gama é o joelho, que ocorre aqui entre 0,6 e 0,7 volts para modelos de silício. Ele segurando bem na polarização reversa até uns 600, 700 volts, e entre 700 e 800 volts, outro joelho, tá? Que você tem o VBR, e enfim a avalanche. Corrente lá em cima, calor excessivo, queima do componente. Ok? É isso que eu tinha para dizer sobre gráficos. Então, eu acho que com isso encerramos a nossa aula de hoje. E na próxima vamos começar a fazer análise de diodos em circuito elétrico. Ok? Valeu, obrigado por me acompanhar. E se você gostou, clique no joinha, dê um like, isso ajuda muito a gente. E também inscreva-se em nosso canal. Ok? Obrigado e até mais.